Então você já vem frequentando a academia há algum tempo, ainda sendo moleque, ou porque você não estava satisfeito com o seu corpo, ou porque você simplesmente queria ser mais produtivo em geral. Por mais que seja algo divertido, parece que aquele maldito resultado na balança não consegue chegar, como se a academia não estivesse surtindo efeito. Pode ter desmotivado, ou até feito você parar em geral. Assim como você, eu também senti isso no início, quando eu comecei a academia lá por abril de 2022. Parecia que os números não passavam de 53 a 54 quilos, mesmo que eu ainda comesse normalmente. Mas lá por agosto desse mesmo ano eu comecei a ver alguns resultados, sabe? Sendo que hoje em dia, nesse mês de setembro de 2023, eu tô com volta de 66 quilos, ou seja, 12 quilos em um ano. Mas é exatamente isso que eu vou solucionar nesse vídeo. Esse é o passo a passo completo para você que quer ganhar peso sendo adolescente ectomorfo. Indo direto ao ponto, isso é a coisa mais básica e mais simples que você pode pensar. É só você comer bastante, mais do que você come em geral e principalmente mais do que você gasta de calorias pelo seu dia. É isso que é o famigerado superávit calórico. Agora eu poderia muito bem acabar o vídeo aqui, mas isso pode ser um pouquinho mais complexo e se estender para mais algumas outras coisas. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é calcular o seu TDEE, que traduzido ficaria mais ou menos como gasto energético diário total. Isso considerando coisas como seu peso, altura, idade, sexo e nível de atividade. Mas que em geral começa com a gente calculando a BMR, ou taxa metabólica basal, que é o quanto você gasta de calorias pelo dia durante o descanso, ou seja, sem nenhuma atividade física. Com certeza, nesse caso, é melhor você escolher um profissional ao seu lado, um nutricionista, para te ajudar tanto nesse cálculo quanto poder monitorar o seu progresso em geral e dar conselhos sobre nutrição para você. E principalmente, escolher o certo. Tem que ser um esportivo especificamente, porque um normal você vai falar que seu peso está saudável e provavelmente vai te colocar numa dieta normocalórica, que é basicamente você comer o mesmo que você gasta durante o dia. Ou seja, vai fazer você manter o seu peso, que obviamente não é o seu objetivo aqui, né? Claro, sem querer desmerecer o trabalho deles, ainda mais se você só quer mais saúde. Mas se você realmente quer ir além, existem opções bem melhores do que essa. Mas eu entendo que muitos, assim como eu, não têm condições de pagar um, ou mesmo porque isso ainda vai levar um certo tempo, sabe? Você conseguir achar o cara certo, falar com a sua família sobre, agendar uma consulta e ainda por cima ter que esperar até você ter essa consulta. Por isso, existem vários sites por aí na internet que auxiliam bastante nisso. O que eu recomendo é esse daqui que está aparecendo agora na tela. Por mais que ele seja simples, ele é bem completo ao mesmo tempo nas coisas que ele leva em conta. Além de ser um dos únicos que eu achei que também consegue fazer o cálculo com quem tem menos de 18 anos. É só você colocar as unidades, depois de, claro, você ter a certeza delas, depois de, por exemplo, você ter ido num médico e medido seu peso e sua altura. E daí nessa parte aqui da tela o resultado vai aparecer. Só lembrando aqui que não existe só um método. O mais preciso que tem por aí, que é denominado Lean Gains, também leva em conta a sua taxa de gordura corporal. Mas cientificamente falando, como alguém que não tem um profissional acompanhado, e principalmente que a taxa de gordura corporal não é algo que a gente vê muito no médico, o mais preciso e ao mesmo tempo seguro de se usar é o Mifflin STGR. Agora, por mais que a maioria dessas coisas sejam bem fáceis de se estimar, tem uma coisa que é mais difícil e que a maioria das pessoas acaba errando, que é o seu nível de atividade. Porque isso não conta só o exercício que você faz na academia, mas o que você faz em todo o seu dia a dia também. Coisas como, por exemplo, se você vai a pé para os lugares, ou se você vai de carro ou de busão, se você trabalha, que tipo de trabalho é esse? Por exemplo, uma pessoa que trabalha em escritório, que fica sentada o dia inteiro, tende a ser mais sedentária em geral e tem um nível de atividade menor. Mas, por exemplo, alguém que tem que trabalhar o dia inteiro indo de um lugar para outro, como por exemplo um garçom em um restaurante, obviamente vai ter um nível de atividade bem maior do que um cara que trabalha em escritório. Então, se o único exercício que você faz pela semana é ir na academia 3 vezes, o seu nível de atividade vai estar entre leve a moderado. Atente-se aqui que a gente está procurando o número de calorias que você precisa para manter o seu peso, e não só o número de calorias que você precisa comer a mais, porque isso vai depender do caso de cada um. Porque dentro dessa fase de bulking, por mais que você coma bastante calorias e isso te ajude a ganhar músculo, também você vai ganhar gordura por cima disso. Não tem problema ganhar uma gordurinha a mais assim, isso é algo normal durante essa fase. O problema é muito, porque assim vai formar uma camada espessa de gordura em cima dos seus músculos. Você ficar com um físico que não é bonito, um físico distorcido, igual o que tem nessa foto.
É claro que sendo jovem o metabolismo é mais acelerado, então não tem problema fazer uma restrição tão drástica assim. Afinal de contas, nessa idade a gente está em fase de crescimento mesmo. Mas como a gente está tentando começar seguro aqui, também manter um pouquinho de saúde ainda, começa seguro mesmo, com as 250 a 300 calorias a mais do tanto que você precisa para manter o seu peso. Assim você vai começar a ver uns resultados iniciais. Agora é hora de nós usarmos o MyFitnessPal, que pelo menos na minha opinião, de quem está usando ele por mais de um ano, com certeza é um dos melhores aplicativos para quem está fazendo dieta e treino, procurando ganhar massa muscular ou mesmo emagrecer também. Nesse aplicativo também tem a forma de você realizar esse cálculo. Ele é de uma maneira bem parecida com o site que a gente acabou de usar, só que a idade, que é algo que influencia bastante, é limitada para a partir de 18 anos. Se você for menor que isso, você não pode colocar a quantidade lá. Por isso, você coloca exatamente as mesmas coisas que você colocou no site, só que dentro do aplicativo é possível você mudar esse número manualmente. Pelo menos no celular é só você clicar no seu perfil, minhas informações, metas, atualizar metas, metas de nutrição, metas de caloria e macros, e daí sim você pode colocar o seu superávit lá. A última coisa no setup desse aplicativo é você colocar a porcentagem de macros, que é algo que pode influenciar bastante nesse seu crescimento durante essa fase, fazendo que ou você ganhe muita gordura por cima ou muito músculo. Com um adolescente que procura ganhar massa magra, o geral recomendado é 50 a 65% de carboidratos, de proteína 25 a 35% e gordura 15% a 35%. No meu caso é 60% de carboidrato e mais 20% tanto para proteína quanto gordura. E assim, para você ter certeza que você está consumindo a quantidade necessária de calorias, assim como de macros, você vai registrando durante seu dia cada refeição que você faz. O geral recomendado é você comer de 5 a 6 vezes por dia, mas 5 já é um número bom por incluir as 3 refeições principais, o café da manhã, almoço e jantar, e 2 intermediárias entre essas refeições, ou seja, o lanche da manhã e o lanche da tarde. Você não precisa necessariamente se preocupar agora registrando cada refeição do jeito mais específico possível para pegar o número mais preciso possível, e nem as comidas mais refinadas. O importante ainda é você manter uma alimentação boa e comendo bastante para chegar nessas metas. Tem que comer de tudo mesmo: frutas, legumes, carnes, cereais, grãos. Uma balança auxilia bastante nesse processo, claro, mas eu sei que é algo que muitos porém não têm em casa e pode gerar um transtorno depois. Então você simplesmente pode usar coisas que você tem em casa mesmo, como por exemplo, uma colher dessa daqui dá 20 gramas de arroz, uma concha dessa daqui dá 60 gramas de feijão, e por aí vai. Principalmente quando não é você mesmo que faz essa comida, como por exemplo pode ser a sua avó ou a sua mãe. Para ir registrando o seu progresso ao longo do tempo, é preciso que, além de só tirar as fotos sem camisa, você tenha uma balança ao seu lado para poder medir o seu peso. Algo que a maioria das farmácias e academias tem por aí. O mais recomendado é você fazer isso logo no início do dia, depois que você acorda e pelado, mas no nosso caso pelo menos o tanto quanto antes do treino. Então é só você chegar lá na academia, achar a balança que geralmente fica em lugares como o banheiro, ficar só de cueca e meia, medir o seu peso lá e depois registrar tudo no MyFitnessPal. Se for no pós-treino, o seu corpo vai suar e perder água, o que vai fazer o resultado ser menos preciso e o número diferente. Se você perceber que chegou um certo momento que o seu peso estagnou, então se por exemplo você quer ganhar 2 kg em um mês e em 2 semanas você não viu o seu peso aumentar meio quilo, então você vai tentar recalcular o seu peso, mas manter o mesmo superávit. Então, por exemplo, começou com 2.000 e o superávit era 300, ou seja, 2.300 calorias. Depois disso você recalculou e agora está 2.100, mas você vai continuar com 300 calorias a mais, ou seja, vai comer 2.400 calorias. Se mesmo assim você viu que esse número não aumentou, é só você aumentar aos poucos o seu superávit. Umas 100 calorias a mais é com certeza um número seguro. Agora, em todo esse caminho existem coisas que, caso você faça, podem atrapalhar bastante o seu progresso, principalmente o excesso de cardio e de treino em geral, pouco descanso. É claro que não é proibido você fazer cardio sendo jovem, até porque pode ajudar na saúde do coração e fazer você viver mais, mas de preferência o mínimo possível, uns 15 minutos 3 vezes por semana já seria um bom número para você que é uma pessoa comum, que não é um atleta. Mas eu sei que o resto do pessoal da minha idade não é lá muito de cardio, a não ser quando o cara coloca isso demais no treino, porque fazer musculação afeta o crescimento, sendo que é só quando você faz demais mesmo. Agora, na hora do treino de musculação, calistenia ou o que for que você faz, isso pode ser uma tendência, mas não precisa ser exatamente todo dia, até porque o descanso é outro pilar nessa meta também.
O mínimo e em geral mais recomendado é de 3 a 4 vezes por semana. Eu sei tanto quanto você que é divertido fazer exercício, faz você se sentir mais produtivo pelo dia, faz você ter algo para passar o tempo, e mesmo parece que aumenta os seus resultados em geral. Mas fazendo isso você não só vai ficar mais cansado durante os treinos, quanto você vai ter que comer ainda mais do que você já come. Não tem jeito mesmo, ainda tem que dar um descanso pro corpo, até porque nesse estado de descanso, de repouso, ainda mais pelo sono, é quando o corpo realmente cresce de verdade. Então, no final, mesmo que depois de 10 anos de você ter progredido, você ainda vai ter que dar um descanso no meio. E principalmente dormir bem, que é algo que a maioria do pessoal da minha idade acaba esquecendo também, porque acha que tem outras coisas mais importantes que isso e acaba colocando isso acima do sono, que depois acaba só atrapalhando mais toda a vida em geral. Então eu ainda entendo essa dor de você ainda não conseguir aumentar o seu peso e continuar magro por um bom tempo. Mas se você fizer todas as coisas que eu falei aqui, fazer o treino certo, comer bastante e só descansar em geral, dormir melhor, você vai conseguir chegar nesse resultado. Você não só vai perceber que o seu peso aumentou, como também que a sua aparência mudou em geral, sem você ganhar tanta gordura no caminho. Agora, eu não te obrigo nada aqui a fazer aquele monte de coisa que todos os youtubers pedem de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os outros. Mas só se esse vídeo realmente for útil pra você, você não só vai me ajudar com isso, como também outras pessoas que assim como você também estão precisando desse tipo de conteúdo, desse tipo de ajuda. Então, cara, é óbvio que eu ainda não sou um maior exemplo de fitness por aí, mas eu consegui progredir nem que um pouquinho, mesmo que eu ainda seja um moleque meio magro em geral. Eu consegui de 53 a 66 quilos em um ano, além de eu ter conseguido mudar toda a minha composição corporal simplesmente. Eu ter ido de uma criança gordinha para um moleque mais seco em geral, mas pelo menos um pouquinho mais definido. Eu sei que sabendo das coisas que o pessoal da minha idade passa, eu consigo trazer um conteúdo melhor pra você, porque é como se eu mesmo fosse você no futuro, dando essas dicas pra você. Também, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, o que eu poderia melhorar neles. Isso não só vai fazer com que eles sejam mais agradáveis para você mesmo assistir, como também o conteúdo seja mais útil em geral. Abraço e até o próximo vídeo.